investigaram empresas e percebe ainda, passados aí mais de 15 anos, sistema público de estruturação digital, nós vamos completar 20 anos, na verdade, agora, né? Completando este ano, de 20 anos de sistema público, ou seja, de digitalização de obrigações acessórias, e ainda assim nós temos problemas de baixa qualidade das informações fiscais entregues. Renato, como é que está aí? O pessoal está bastante participativo, gente de todo canto, hein, Renato? Me diz daí. E não, já tem pergunta aqui, já tem pessoal já mandando, vamos coletando. Eu tenho duas aqui para soltar em cima desse inicial aí feito no primeiro bloco, e seria interessante realmente a gente ter uma noção para saber em que posição nós estamos, né? E a preocupação que isso pode gerar. Professor, com esses sistemas aí de grande porte, como o SAP, o Oracle, ele é uma garantia de compliance ou não? Boa. Entendi. É verdade, a gente falou aqui de alguns sistemas global, né? Sistema de gestão, e aí colegas falam, não, eu trabalho com SAP, eu trabalho com Oracle, eu trabalho com Proteus, DataSul, né? Algumas marcas aí, alguns de prateleira, sistemas sofisticados, são chamados de sistema integrado. Renato, muito interessante essa pergunta. Não importa o tamanho do sistema, ou que é conhecido em forma global, e ele não é garantia realmente de compliance, né? Porque nós temos aí sistema, né? Nós temos pessoas e processos. Então, você pode ter um sistema, brincar aqui, o pessoal fala Ferrari, né? Mas se o motorista não tiver treinado e também, né, não tiver gasolina ali, a gente tem um problema sério. Então, Renato, muito interessante. A nossa vivência, inclusive, eu presto consultoria de controle da posição de estoque bloco K, que entrou com as grandes corporações, né? E a gente já trilhou aí diversas empresas. Então, sistemas parrudos ou sistemas de grande porte não é garantia de compliance, porque por trás disso você tem que ter uma equipe profissional apta a identificar não só os conteúdos, as alterações das normas e acompanhar, mas também verificar o output, a saída dessas informações. E aí é onde entra o problema, né? Porque esses sistemas têm vários modos de automatização, e aí eu coloquei na introdução ali, né, Renato? Falei o seguinte, não basta automatizar, né? Quem é que está olhando esse robozinho que recebe a mercadoria de forma automática? Captura o XML, carrega no sistema, depois tem a saída muito rápida, né? Tudo bom, pois é, as informações ainda carecem de análise técnico de profissionais altamente gabaritados para que tenha uma percepção em tempo rápido de que alguma informação saiu com ruído. E se saiu com ruído, claro que eu coloquei aqui, parece uma tabela química, mas não, isso aqui é um layout de um SPED fiscal. E o SPED fiscal ele é revestido de informações, todas elas característica tributária da nossa área. Né? A gente está falando de 2.209 campos possíveis de preenchimento. E nesse quesito, Renata, até a lei dos conformes aqui em São Paulo, ele entendeu que é o seguinte, é muita coisa, é muita informação. E o grau de qualidade de compliance colocado aqui no tema de São Paulo, por exemplo, nos conformes, dá conta que não necessariamente você pode ter nota a mais na sua obrigação acessória se ela atender 98% da qualidade. O próprio fisco diz, poxa vida, às vezes é até difícil a empresa alcançar 100%. Por que 100%? Porque de 2.209 campos possíveis de preenchimento, é possível sim que essa empresa tenha problema com alguma coisa. Então, de fato, é muita coisa. Porém, a gente está vendo ali, né? Então, lá na parte azul lá em cima é cadastro, depois o miolo é escrita fiscal e escrita de documentos ali, bloco D, de documentos de conhecimento de transporte, e aí vem
os agregados, né, com o CIAP, o bloco K e o bloco H. Aí eu vou pincelar aqui, o Renato e todos vocês que estão acompanhando, quais os temas muito sensíveis aí ao SPED fiscal. Bom, pessoal, quando a gente olhar SPED fiscal, você precisa pensar em termos de compliance, qual a intenção do fisco? É estoque. Por quê? Porque o fato gerador do SPED fiscal, né, dos tributos do SPED fiscal, é o ICMS e também o IPI. Esses dois tributos, no critério material, está em cima da mercadoria. Então, não é difícil. Por isso que eu digo que quem trabalha com obrigação acessória precisa conhecer o tributo principal. Então, circular mercadoria, o fato gerador ocorre na saída do produto da mesma forma que o IPI. Por isso, eles estão juntos, estão chamados fatos geradores concomitantes. IPI é federal, era para estar junto com o ICMS? Não, o ICMS é estadual. Não, mas o fato gerador deles acontece de forma simultânea. Eles estão juntos. Por que não trouxeram, então, o SPED das contribuições aqui? É outro fato gerador. E aí vai envolver também faturamento apenas e não circular mercadoria. Graças a Deus, IBS, CBS, isso morre. É o único fato gerador para atender aí os anseios ou os tributos à arrecadação, seja do ente estatal, distrital, municipal e a União. Por isso, a gente tem um modelo que se avizinha, né? 2027 CBS, etc. Mas o que eu estou querendo dizer? É que hoje nós temos fatos picados. Um é circular, o outro é faturamento, o outro é prestar serviço. Então, isso já está trabalhado, é uma realidade, a emenda constitucional 132 resolveu esse problema. Por isso, esse tema auditoria de estoque é foco do SPED fiscal. O governo, é óbvio que se o tributo incide sobre estoque, ele precisa fiscalizar se não vai sumir estoque, se não vai desaparecer estoque. E uma do critério de aferir sonegação do ICMS e do IPI é se o estoque desapareceu ou se brotou estoque dentro das organizações. Por isso, SPED fiscal foca estoque. Ah, não é foco nota? Não, nota ele vai ver que você realmente emitiram nota para você e, às vezes, algumas notificações, não deu uma entrada. Agora, quando ele tem informações suficientes para identificar se o seu estoque ele está adequado, aí ele vai articular. E é claro que não é difícil auditar estoque, não é questão nem de valor, é quantitativo. Por isso nasceu o Bloco K, e aí as empresas hoje entregam, independente se é grande porte, entrega o K200, que é exatamente estoque inicial, e mais as compras e depois estoque final. Bom, a gente tem recebido aqui algumas autuações e a gente precisa ajudar essas empresas. Às vezes, ela tem ali estoque inicial, comprou, e por algum motivo deu, às vezes, descaminha essa mercadoria, sumiu, baixou o porcento de custo, etc. Ou até mesmo erro no cadastro, como eu disse a você. Então, o fisco ele examina 4 unidades mais 4, 2. Então, quanto que tinha de estoque inicial? Comprou mais 4, são 8. Vendeu 2, então você tem que me dar o estoque final 6. Aí eu vou lá e entrego o estoque final 5. Pois é, aí ele fala, opa, está faltando uma unidade. E aqui os nossos colegas das organizações contábeis, muitos, eu tenho muitos, e aí eu atuo também nessa atividade. Eu tenho um braço aqui que atua na contabilidade, que ainda é terceiro e a empresa não detém aí de um RP. Às vezes essa informação está longe. A mercadoria entrou numa determinada data, a nota entrou em outra data. As datas são copiadas e são importadas do XML, que não é a mesma data que entrou efetivamente na mercadoria lá dentro da empresa. A gestão está longe. O meu SPED fiscal está sendo gerado aqui comigo com base nos documentos e não na realidade
enfática da organização. Por quê? Porque não detém um RP de sistema integrado no momento que entra. Então, essas vão ter problema e é muito natural que ocorra. Eu tive aqui realmente muito triste um auto muito pesado com uma empresa que comprometia aí até a continuidade da organização. E esse tipo de auditoria, Renato e colegas, está muito em voga lá na região norte e nordeste, porque já teve muito aqui em São Paulo, já teve muito em Minas, já teve no Rio de Janeiro, e eu tive também uma auditação na Bahia. Mas exemplo aqui, ó, Rio Grande do Norte, uma notificação, um auto de infração. Por quê? Porque na contagem do estoque, a presunção é, se faltou, a empresa deu saída desacompanhada de documento fiscal. Não existe o fiscal olhando o caminhão, olhando nota. Ele olha o arquivo. E se o arquivo não bate a quantidade de estoque, estoque inicial, mais compra, menos estoque final, a presunção é que deu saída desacompanhada de documento fiscal ou comprou sem nota. Enfim, Sim, isso bate muito para nós com relação à qualidade da informação. A eliminação da GIA, que era uma coisa que ia ser mais rápida, ela se tornou lenta pela quantidade de erros em que ainda ela estava recebendo, principalmente na antiga de PAN, né, o verso de GIA, que estava muito ruim a qualidade da informação, e isso estava impactando demais no tempo de eliminação. Tanto que ela soltou um site, né, na época, em que você podia testar os arquivos para validar a qualidade daquilo que você estava mandando junto ao fisco. E a minha pergunta é basicamente essa, daquilo que nós estamos falando, essas empresas, principalmente essas de grande porte, de fato, elas estão entregando o registro de controle de produção de estoque? sim. E como eu disse para você, algumas, ciente de que o controle da produção do estoque é um sistema muito sensível à organização, até a organização fala que as empresas, até no modo de controle, quem não tem problema de estoque, de controle de estoque, as empresas preocupado na sua entrega, cria um projeto, faz ali todo a questão de diagnóstico, verificação, revisão. Falando sobre o assunto de conformidade, né? Ele tem uma empresa que ele recebe uma mensagem na caixa postal alegando possíveis divergências entre notas fiscais emitidas com as receitas declaradas no FD fiscal com o FD contribuições. Mas não necessariamente a receita do FD contribuições bate com o FD fiscal, são bases diferentes. Ele queria saber o que exatamente tem que fazer alguma coisa, ou de fato é uma possibilidade de diferença, mas não quer dizer que está errado, né? Boa. Essa pergunta, poxa, que bom, né? Por isso que a gente não pode deixar nenhuma pergunta passar batida, que às vezes não dá, né? Não dá. A gente está aí, Exatamente. por exemplo, com quase 1.300 pessoas aí, né? Então, Sim. Renato, mas assim, é muito oportuno e o colega tem razão. O que os fiscos conseguiram e fizeram? Ah, não, vamos implementar aqui nossos motores de regra de auditoria. E saíram implementando, etc. Não significa que os motores de regra ou as notificações que ele envia para as empresas, elas são realmente um problema, um erro. Olha que interessante. Eu tenho ali notícia, por exemplo, Amazonas, eu já vi, tipo assim, manda uma notificação para a empresa, fala, olha, essa nota aqui não deu entrada. Essa nota é do dia 30 e não viu no seu SPED fiscal. Ora, a mercadoria não chegou na empresa. Ah, mas eu veja bem, o fato gerador para lançar a nota é no momento que ela entra. Então, na verdade, também eles, né, em muitas operações, Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente teve muito problema com, com fiscalização de nota, né? Então, assim, é o robô. Então, quem é que calibra o robô? Quem é? Por esta razão, Renato, e aí é bacana, o profissional precisa até ter conhecimento bastante para derrubar auto de infração, que ele colocou um robô. E o robô
também parametrizado por esses agentes públicos, né, pela fiscalização, pode errar. A gente já derrubou alto, chamado erro técnico. Por quê? Porque pegou aí estoque, ele juntou arroz, né? Ele fez por categoria. Juntou arroz e falou, ó, estoque inicial do arroz, tanto. E aí eu falei, amigo, por que você não abriu para saber qual estoque está? Não, mas eu peguei por grupo. Então a gente vai derrubar esse alto. Derrubou o alto. Por quê? Porque não é por grupo de mercadoria. Agora, cada ente fiscalizador monta sua ferramenta. Eu Sim. preciso, de um lado aqui, ter profissional atento para também falar, opa, não é bem assim, amigo, tá aqui, ó, eu vou comprovar para você. Se não, existe aquela lógica, vai que cola. E aí, na hora que eu recebo uma coisa, eu entrego tudo e falo, ai, meu Deus, pegaram. Pegaram o quê? Você entendeu? Então, bacana isso aí. Então, eu concordo com o colega. Às vezes vem uma notificação e ele fala, opa, FD fiscal, é entrada de mercadoria, saída de mercadoria, mas pode não coexistir ou combinar com o faturamento. E é verdade, é Sim. verdade. Faturamento pode ter vários outros tipos. Em casos em que o mesmo produto pode assumir mais de uma função, no exemplo que ele dá, é ser revendido, e também utilizado na composição de um produto final, qual o critério mais adequado para realizar o cadastro deste produto no sistema? Boa. Então, sempre é analisar o caso. Não há risco de uma mercadoria, você comprou ela, por exemplo, como revenda, né? Mas você vai usar no seu processo produtivo. Não, não há. Ele vai estar monitorado e vai perceber o fisco que você utilizou. O único problema é a gente ter ali a ideia de que se eu comprei para revenda, dependendo da situação, não tomei crédito de IPI. E se eu usar no processo produtivo, poxa vida, poderia ter tomado crédito de IPI. Então, a relevância disso vai ser importante também você mensurar, no caso que ele colocou, tá? Mas, cada caso, o caso que ele colocou é perfeitamente possível, mas tem outros casos que não é possível. Exemplo, eu fabrico um produto hoje, é produto acabado, então ele é tipo 04, e aí a empresa decidiu importar, ora importa, ora fabrica. Vou usar o mesmo SKU que o pessoal chama, o código? Não, pessoal. Uma coisa é produto acabado que eu industrializo, outra coisa é produto que eu vou importar para revender. Nesse caso, eu tenho um problema. Tem um problema de questão sensível, é muito sensível a dólar, é muito sensível ao seguinte, ó, uma coisa é produto que eu fabrico interno, outra coisa é eu importar esse produto. E isso acontece nas empresas assim a rodo. E aí, pessoal, quando o motor de regra vai auditar, ele olha um produto que é para revenda, ele audita como se fosse revenda. O código não vai mudar. E por falar em código, cá para nós, pessoal, esses motores aí, esse sistema que puxa XML, pelo amor de Deus, pega o XML lá do fornecedor e usa o código do fornecedor. Na hora que dá a saída, usa o código da empresa. Não há estoque que bata. Por isso eu tive uma alta inflação de um cliente aqui muito grande. Por quê? Ele puxa o XML e dá a entrada com o código do fornecedor. Na hora de vender, ele vende com o código da empresa, não bate estoque. E por que ele puxa? Porque o sistema dele puxa o código do fornecedor e assume como código próprio. E, por fim, mais um erro comum é que algumas empresas emitem uma própria nota para ela mesma, com o CNPJ dela, e dá validade num crédito. E às vezes cria uma nota, né, para criar o estoque, enfim. Ele está dizendo, é impossível, como é que você tem uma nota fiscal de entrada com o seu próprio CNPJ? Então, trata-se de que foram identificados contribuintes que declaram incorretamente informações de crédito com o seu próprio CNPJ. E aí, realmente, algumas até decidem fazer uma nota englobando ali os créditos, dá entrada na nota, e ele está dizendo, essas notas, para mim, são esquisitas, não faz sentido. Tá? Bom, então, nessa esteira, tanto o Estado de São Paulo como também o federal está criando, então, um programa de conformidade, e aí já tem 10 empresas, né, cooperando, dizendo, gente, a gente vai trabalhar a conformidade junto, a administração tributária e vocês,
O fato dele declarar um relatório e dizer, olha, tem muitas empresas, e aí eu acho que é bacana isso, ele está dizendo, ó, tem muitas empresas nessa situação, e no final do relatório, Renato, ele fala, por favor, regulariza. E quando ele fala, por favor, regulariza, se não, eu vou chegar junto. Ele conhece quem está nessa situação. Portanto, o programa Confia, que hoje tem 10 empresas no piloto, visa fazer esse gerenciamento, mas trazer uma transparência maior, e a gente já está vendo isso na reforma, a reforma está ajudando muito isso, o fisco fazendo as lives, mais próximo do contribuinte, na ideia de criar um ambiente, não aquele ambiente do gato atrás do rato, ó, nós vamos te pegar. Não, um ambiente mais salutar no sentido seguinte, de criar realmente para o contribuinte evitar esses erros. É possível, viu, Renato, você acelerar essas compensações, né? E dá para fazer isso já nesses próximos 2 anos. Mas como assim, professor? Ah, amigo, na verdade é assim, né? Lá no Mas espera aí, registro, isso é a dica que vale 1 milhão, hein? vale, vale, vale. Você É vai uma falar dica. assim do nada? Não, claro, é porque é o seguinte, Renato, tem aluno que me conhece aqui, sabe? É assim, o professor, quando é professor na veia, ele não tem resguardo, ele não tem Isso nenhuma aí. reserva. Ele não Já tem vai reserva. compartilhar e na faixa, isso aí. Legal. É porque é professor, eu sou professor, amigo. Isso aí, O tá problema é no assim, sangue. apesar de prestar consultoria, muito consultoria, desculpa, está na veia. O professor ele quer realmente ensinar. Então, os alunos, na verdade, é o seguinte: se o SPED das contribuições diz que saldo que você não utilizar, você pode controlar no 1.500 e no 1.100, eu trocaria o saldo atual, desculpa, tá? Então, eu tenho como remanejar saldos que estou formando atual e gerar um saldo devedor maior para pegar lá os perde-compra para tentar eliminar esses perde-compra antigos. Tem perde-compra aí em saldo. Elimina esses perde-compra antigo e faz saldo novo. E até porque, se você não conseguir compensar muito saldo, ele pode decair também. Você tem 5 anos para compensar. E eu fiz isso com uma empresa perfeitamente, está possível, está na legislação, trocando os créditos atuais que você está gerando, né, ali no bloco 1.100 e 1.500, e fazendo com que eu tenha o saldo devedor, eu busque os outros créditos por meio de perder-compra. Se você analisar ali os registros, 1.100, que é uma conta corrente, né? 1.100 e 1.500, está tudo ali perfeitamente possível, tá bom?